Olá, teólogos católicos que eu admiro. Essa foi a encomenda, né? Eu pensei até em fazer uma lista, assim, comentando leituras que eu fiz há algum tempo já, de nomes importantes do século XX, como Rahner, como Ratzinger, como o rebelde Hans Küng, é, ou talvez von Balthasar, mas eu vou preferir fazer uma lista mínima, uma lista de dois nomes de teólogos católicos vivos, atuantes no Brasil, que eu admiro, né, que eu admiro e que eu conheci por vias não tão livrescas, né, e que eu acabei lendo depois de tê-los conhecido pessoalmente. Os dois eu os conheci, bom, em momentos diferentes, na verdade, mas em Belo Horizonte. Lá é pelos idos entre 2008 e 2014. Um deles é professor da faculdade jesuíta, que eu saiba ele ainda é professor atuante, não tenho certeza absoluta. Escreveu muita coisa, orientou muita gente, inclusive teólogos protestantes foram orientados por ele no mestrado, no doutorado. E o que, que ele tem de interessante? Né? É um sujeito que trabalha muito com a Bíblia, que tem uma leitura, às vezes, ousada, mas sempre muito responsável e centrada. Além disso, é uma pessoa com uma simplicidade notável. Eu o vi mais de uma vez sentado nas mesinhas do jardim ali da Faculdade Jesuíta de Belo Horizonte, no bairro Planalto, conversando com alunos aparentemente de graduação, com uma tranquilidade, né, com uma leveza, assim, que alguém que passasse não imaginaria que se tratasse de um teólogo assim tão importante, né, no cenário nacional, pelo menos. Além disso, ele tem uma clareza na exposição, assim, no argumento, que eu valorizo muito. Eu lembro de tê-lo encontrado assim pessoalmente também no Congresso da Soter, e justo no grupo de trabalho de Bíblia, não, de exegese e teologia bíblica, né? E eu ia apresentar no dia um trabalho ali e ele estava sentado, né, bem perto de mim, na verdade. Eu até pensei assim, eu era mais jovem à época, né? Isso já faz talvez 10 anos. E ele, quando eu comecei a apresentar o meu trabalho, a ler e explicar qual que era o tema, ele se levantou e eu pensei, poxa vida, achei que ele ia me escutar hoje, né? E ele se encaminhou para a porta, mas em vez de ir embora, ele fechou a porta porque vinha um som do lado de fora que incomodava lá dentro da sala, né? E se sentou atento. Quando eu me sentei junto dele de novo, ele comentou alguma coisa, foi muito simpático, gentil, com a mesma leveza e gentileza que ele demonstra em todas as ocasiões, né? Então fica lembrado por mim esse nome como alguém que eu admiro como teólogo e gente da igreja, né? Outra pessoa que eu admiro, que eu conheci também num congresso da Soter, né? E eu admiro desde que eu o vi apresentando um trabalho, tanto pela qualidade do trabalho, quanto pela forma como ele o apresentou, né? Pela forma empática como ele apresentou algo que poderia ser apresentado de uma forma fria, e também pela capacidade que ele demonstrou de, sendo acadêmico, motivar as pessoas à fé, ajudar as pessoas a caminharem na fé, inclusive os seus pares, né, que estão também teólogos. É bom dizer, faço um parêntese, né, nem todo teólogo procura viver a fé de uma forma bonita, procura viver a fé e o amor de Deus nas suas relações, inclusive acadêmicas, né? Nos próprios congressos da Sotera eu também tive momentos de anti-admiração, digamos assim, né, para não usar uma expressão mais forte, mas momentos em que eu vi professores de PUC também, professores de instituições muito sérias, né, gente de renome, sendo rude, desnecessariamente rude com outras pessoas que estavam no início da caminhada, né? Inclusive constrangendo
pessoas assim que já não estavam muito à vontade, né? Eu vi uma jovem estudante sendo tratada com total falta de educação por um padre doutor católico, professor de PUC, né? Sendo indiscretamente constrangida na frente de todos, de forma completamente desnecessária. Mas então, e essas pessoas, né, que não foram exemplos positivos, elas ajudam a criar um contraste que me faz admirar esse nome contra o qual eu não teria nada a dizer e, pelo contrário, eu teria muito a dizer a favor, né? Que lembra que no ambiente acadêmico nós continuamos sendo cristãos, né? Que isso é imprescindível dizer. Esse é o Leonardo Agostini Fernandes, professor da PUC, Rio, que tem um trabalho de muita qualidade na área de Antigo Testamento. Além de ser um leitor da Bíblia muito perspicaz, honesto, ele tem o cuidado de ser acadêmico e, ao mesmo tempo, fazer uma conexão nos seus trabalhos, procurando demonstrar que é próprio do acadêmico, teólogo, cristão, no seu exercício de leitura, lembrar a fé, né? Apontar para Cristo e ter a Cristo como referência. Então, eu diria que é um teólogo católico perspicaz e cristocêntrico. Isso eu valorizo muito, né? Leonardo Agostini Fernandes. Pelo menos assim, do que eu li dele, é isso que eu posso dizer dele, né? Esse é o testemunho que eu posso dar. E eu vi também alunos dele com essa intenção também. Isso também é bonito, né? Quando o sujeito ele além de ser um bom pesquisador, um escritor dedicado, que transmite formalmente os seus achados, também consegue comunicar isso aos seus alunos, né? Consegue despertar nos alunos esse mesmo interesse, essa mesma intenção. São esses dois, então, que eu digo, que eu incluo nessa pequena, mínima lista, né, de teólogos católicos que eu admiro. Admirar é uma palavra assim muito forte, muito específica, que eu não gosto de usar para muita gente, assim, né? Não tem muita gente que eu admire, mesmo se você me perguntasse assim sobre teólogos protestantes, ou luteranos, ou reformados, eu teria dificuldade de dizer assim uma lista grande de pessoas que eu admiro, né? Pessoas que eu tenho como referência, pessoas que eu respeito especialmente, que eu considero como dignas de serem lidas, isso são várias, né? Mas admirar, para mim, inclui algo mais, né? Esses dois nomes eu digo com certa tranquilidade que eu admiro. É isso. Né? Sobre leitura bíblica, eu acho complicado assim, diferenciar a leitura bíblica no âmbito católico e protestante se a gente pensa em leitura bíblica acadêmica. Não há tanta diferença assim. Você pode ler um trabalho acadêmico de um teólogo luterano, metodista, e de um teólogo católico, se é um trabalho de interpretação da Bíblia, e quase não perceber diferença. Né? Métodos são muito semelhantes. Uma questão que pode surgir é que os teólogos católicos, vez por outra, dialogam com alguma constituição dogmática ou outra, né? E deixam isso explícito no texto, de modo que fica mais fácil identificar. Protestantes só fazem isso se estão inseridos numa instituição acadêmica católica, né? É claro. E também teólogos protestantes podem citar, eventualmente, algum texto confessional ou algum nome muito importante de sua tradição, mas geralmente, né, no âmbito acadêmico, não como argumento, mas como um dado a mais, uma curiosidade acrescentada em nota de rodapé ou na introdução, preparando o texto, né, para o seu ponto principal. Mas isso ajuda a identificar quem é quem, né, de certa forma. Mas o trabalho em si mesmo não é necessariamente muito diferente. Eu escrevi há um tempo, há 3 anos, eu acho, um texto para uma palestra sobre interpretação bíblica acadêmica
e talvez ele ajude a perceber porque não há tanta diferença assim hoje, né? Eu vou deixar um link para ele também, para o texto dessa palestra. Não sei se ajuda, mas eu deixo de qualquer forma, né? É isso, né? Espero que aproveitem. Se não conhecem esses dois nomes, do Padre Konings e do Leonardo Agostini Fernandes, eu sugiro que conheçam, leiam, aproveitem o que encontrarem de bom. E se você, por acaso, se considera um exegeta acadêmico, tenha nos dois assim uma referência, talvez, sobre a simplicidade e a dedicação. Acho que isso sim. Bênção de Deus e até a próxima.